A tabela periódica. A gente lembra dela, né? Lá das aulas de química. Mas para a ciência, ela é muito mais do que isso. É um dos sistemas de organização mais geniais que já criamos. Hoje, a gente vai mergulhar na história de como uma bagunça de descobertas virou o mapa de tudo que existe. Bora lá! Pensa só, imagina entrar numa biblioteca gigante, linda como essa, só que com os livros todos jogados pelo chão, sem ordem nenhuma. Não ia dar pra achar nada, né? Pois é, conhecimento sem organização é só barulho. Então, essa era exatamente a situação da química lá por meados do século XIX. Uma verdadeira biblioteca sem catálogo. Os cientistas descobriam elementos novos o tempo todo, mas e aí? Como organizar tudo aquilo? Era um monte de informação solta, sem uma história para juntar as peças. Para a gente ter uma noção, lá pelo ano de 1800, a ciência conhecia mais ou menos uns 30 elementos químicos. Ok, 30. Dá para administrar, né? Só que aí, em coisa de 50 anos, bum, esse número mais que dobrou. Passou de 60. A nossa biblioteca química estava ficando lotada, entende? A coisa ficou séria. Precisava de uma ordem. E para ontem. E isso nos joga direto no meio de um verdadeiro quebra-cabeça químico. O desafio era esse: montar um quebra-cabeça sem nem saber como as peças se encaixavam. Olha, o problema era bem cabeludo. Não era só a quantidade de elementos, sabe? Tinha de tudo. Alguns eram gases, outros metais brilhantes, uns reagiam violentamente, outros eram quase inertes. E aí, como é que se acha um padrão, uma lógica, no meio dessa confusão toda? Essa era a pergunta de $1 milhão da época. Pois é aqui que entra o nosso herói. O cara que ia decifrar esse código que parecia impossível. Esse sujeito aí é o Dmitri Mendeleev, um químico russo que ficou assim obcecado com essa ideia de encontrar um padrão. Todo mundo via uma bagunça de elementos, mas ele tinha certeza que tinha uma ordem ali. Uma espécie de melodia escondida no meio do caos. A grande sacada dele foi pensar diferente. Todo mundo só olhava para a massa atômica. Ele não. Ele criou um baralho, umas cartinhas para cada elemento, e começou a brincar de organizá-las. E aí ele sacou. Se ele colocasse em ordem de massa, certas características, certas personalidades dos elementos começavam a se repetir de tempos em tempos. E essa é a palavra mágica: periodicidade. É a chave de tudo. Pensa nas estações do ano, que sempre voltam. Foi isso que o Mendeleev viu. As propriedades dos elementos também voltavam, num ciclo. Era a primeira grande pista para finalmente decifrar o código da matéria. Mas olha, organizar o que já existia foi só aquecimento. Onde a genialidade dele brilhou de verdade foi quando ele olhou para os buracos na tabela que ele mesmo criou. Imagina a cena. Ele está lá organizando as cartinhas dele e para manter o padrão, para que os elementos com propriedades parecidas ficassem alinhados, ele teve que deixar uns espaços em branco. Qualquer outro cientista ia pensar, meu sistema está furado. Seria um sinal de erro, certo? Mas não para o Mendeleev. Para ele, aqueles buracos não eram erros, eram previsões, quase profecias. Ele bateu o pé e disse: esses espaços aqui são de elementos que vocês ainda não encontraram. Uma ousadia tremenda. E não parou por aí. E aqui está a prova cabal. Dá uma olhada nesse caso. O elemento que hoje a gente chama de germânio. Mendeleev previu a massa atômica dele, 72. A real, 72,3. Ele previu a densidade, 5,5. A real, 5,47. É uma precisão absurda. Isso transformou a tabela dele de uma simples lista organizada para uma ferramenta de previsão poderosíssima. Ficou claro que ele tinha achado uma lei da natureza. Bom, e essa descoberta genial do Mendeleev foi a semente da tabela que a gente conhece e usa hoje em dia. Vamos dar uma olhada em como ela ficou. A tabela moderna, então, é uma herdeira direta do trabalho dele. A gente organiza ela em 18 colunas, que são os grupos, e 7 linhas, os períodos. A grande mudança é que hoje a gente não ordena mais pela massa, e sim pelo número atômico, ou seja, a quantidade de prótons no núcleo. Mas a regra de ouro do Mendeleev continua valendo. Quem está no mesmo grupo, na mesma coluna, se comporta como se fosse da mesma família. E o mais legal é o seguinte: essa nova ordem baseada nos prótons provou que o Mendeleev estava certo o tempo todo, mesmo quando parecia errado. Lembra que ele trocou uns elementos de lugar, ignorando a ordem da massa só para manter as famílias juntas? Pois é, a ciência moderna mostrou que a intuição química dele estava absolutamente correta. Então, vamos pensar na tabela não só como uma lista. É mais do que isso. É um mapa. Um mapa visual
que mostra pra gente as tendências e as propriedades dos elementos, quase como um mapa de relevo mesmo. Essa imagem aqui mostra isso perfeitamente. Isso é tipo o mapa do tamanho do átomo, o raio atômico. Tá vendo que os átomos maiores, que seriam os vales do nosso mapa, ficam ali no canto inferior esquerdo? Isso é porque quanto mais para baixo na tabela, mais camadas de elétrons o átomo tem. O mapa visualiza isso pra gente. É a geografia do tamanho. Agora, olha esse outro mapa. É o mapa da energia de ionização. Basicamente, a força que a gente precisa fazer para arrancar um elétron de um átomo. Aqui a gente vê o contrário. Os picos, as montanhas, onde é mais difícil tirar um elétron, ficam no canto superior direito. Faz sentido, né? Ali os elétrons estão bem grudadinhos no núcleo. De novo, a tabela pega uma ideia abstrata e transforma em algo que a gente consegue ver. E essa é a grande lição de hoje. A organização da tabela periódica não é aleatória, não é à toa. Ela é um guia visual poderosíssimo que nos ajuda a entender e, mais importante, a prever como os tijolinhos básicos do nosso universo vão se comportar e interagir. Ok, o trabalho do Mendeleev nos deu o mapa. Mas será que o mapa está completo? Será que a gente já preencheu todos os espaços? Ou, como os físicos hoje em dia se perguntam, será que existem umas ilhas de estabilidade lá longe no mapa com elementos super pesados que a gente ainda não conhece, só esperando para serem descobertos? Bom, a busca continua.